Chilicotheriums, que viviam aqui em Agate Springs. Este é o osso de uma perna de Chalicotherium e temos aqui várias marcas de mordida de um predador ou animal carnívoro. O premolar do entelodonte, um dos dentes que ficam atrás do canino, parece encaixar muito bem nesses buracos. Quando sua poderosa mandíbula mordia alguns dos maiores mamíferos do Mioceno, o Dino-Hyos mastigava mais que a carne. Mas a parte importante do osso é esta parte aqui, que está quebrada. O animal mordeu o osso, o partiu ao meio e teve acesso ao tutano, do lado de dentro. O tutano é um dos alimentos mais ricos que um animal pode consumir. E em tempos de extinção em massa, era uma fonte primordial de nutrientes. Quando a mudança climática no Mioceno matou milhares, uma dieta baseada em tutano pode ter ajudado o porco exterminador a sobreviver. Os ossos longos contêm tutano durante vários anos após a morte do animal. Seria uma espécie de gordura enlatada, disponível durante a seca. Assim, os porcos podiam achar comida mesmo após uma morte em massa, nem que fosse procurando em esqueletos. O porco exterminador foi o ápice da evolução do entelodonte. Esse animal cresceu para sobreviver aos desafios do Mioceno. E ele quase foi bem sucedido. Mas nem tanto. Porque nesse novo mundo, a sobrevivência dependia de uma habilidade que nem mesmo o porco exterminador possuía. 20 milhões de anos atrás, um novo predador chegou à América do Norte. O cão-urso. O Mioceno. 20 milhões de anos atrás. Na região onde atualmente fica Nebraska, o Dino-Hyos, conhecido como porco exterminador, se prepara para comer. É bem provável que a refeição seja interrompida. Com seu enorme tamanho, ele é capaz de enfrentar qualquer ameaça ao seu jantar, a não ser uma ameaça que ele nunca viu antes. O cão-urso. Recém-chegada da Ásia, essa fera terrível não foge de nenhuma luta. O cão-urso migrou da China e Mongólia através do Estreito de Bering para a América do Norte há cerca de 23 milhões de anos. Na mesma época em que o maior predador norte-americano, o Ionodonte, desapareceu. Cientistas suspeitam que não foi uma coincidência. Eles eram predadores muito melhores em vários aspectos se comparados aos hienodontes. Por isso é razoável concluir que eles levaram o hienodonte à extinção na América do Norte. Com o desaparecimento dos hienodontes na América do Norte, restou ao cão-urso um único concorrente: o porco exterminador. O Dino-Hyos contava com seu enorme tamanho e mandíbulas mortíferas, duas vantagens que seu ancestral usava contra o hienodonte. Mas o cão-urso contra-atacou com novas armas evolucionárias. Sua primeira arma era a velocidade. Com o corpo pesado e musculoso, o Dino-Hyos era muito rápido em corridas curtas. Mas nas vastas planícies, o corpo do cão-urso era perfeitamente adaptado às longas perseguições a presas cada vez mais difíceis de capturar. Ao vermos o esqueleto desse animal, ele é muito mais sofisticado, muito mais veloz. Temos pernas mais longas nos cavalos e nos camelos, e na perseguição às presas, esse animal teria uma vantagem. A próxima arma eram os dentes.
Entelodontes comiam bem porque os dentes eram capazes de esmagar os ossos e extrair o tutano. Mas os cães-ursos faziam isso com a mesma facilidade. Na verdade, até melhor. É um grande animal para morder ossos, comer ossos, esmagá-los. Ele também possuía dentes mais afiados que os do entelodonte. O entelodonte desgastava a ponta dos caninos, que não eram muito bons para perfurar, porque ele passava muito tempo triturando ossos com eles. Este animal não fazia isso. Os caninos eram sempre mais afiados. Seus dentes de corte também eram melhores que os do entelodonte. Assim, ele fazia um trabalho muito melhor que o entelodonte poderia fazer. O cão-urso era mais veloz e mais forte que o porco exterminador. E possuía uma terceira arma que o entelodonte não tinha. O poder mais letal que se desenvolveu na Terra. O cão-urso tinha um cérebro muito mais avançado, muito parecido com o cérebro de animais modernos. Assim, enquanto o entelodonte tinha um cérebro relativamente arcaico, simples e liso, o cão-urso tinha um córtex muito mais expandido e com mais dobras. Era um animal mais sofisticado. Em vez de desenvolver a capacidade cerebral, o entelodonte respondeu ao desafio do Mioceno crescendo para se tornar o Dino-Raios. Durante quase 20 milhões de anos, esses animais dominaram o mundo com a força bruta. Mas não mais. A partir de agora, o cérebro, e não os músculos, iria decidir quem venceria e quem perderia a luta pela sobrevivência. O mundo dos mamíferos estava totalmente envolvido nessa corrida armamentista neural. Ela estava começando a ocorrer, e o entelodonte não estava participando. Isso deixou esse animal em desvantagem. Ele quase que certamente devia ser movido apenas pelo instinto, com respostas estereotipadas previsíveis. Não era um animal inteligente. No combate, os Dino-Raios podiam ser maiores e mais fortes. Mas a inteligência dava uma vantagem decisiva aos cães-ursos. Atualmente, predadores inteligentes como lobos compensam o pequeno tamanho caçando em grupo e executando um criativo plano de ataque. Cães-ursos deviam seguir a mesma estratégia contra Dino-Raios. Devia ser muito difícil para um Dino-Raios competir com uma matilha de cães-ursos. Mesmo um grande Dino-Raios não conseguiria afastá-los de uma presa. Esses animais menores, mais fracos, mas mais inteligentes, eram capazes de roubar a presa do Dino-Raios. Eles podiam usar técnicas diferentes, atraindo o Dino-Raios para longe, ou até mesmo enfrentando-o num combate. Esse era um animal mais avançado em termos de dentes, em termos de velocidade, do tamanho do corpo e, sobretudo, em termos de inteligência. Ele tinha um cérebro muito maior em relação ao tamanho do corpo do que o entelodonte. Ele vencia o entelodonte em qualquer aspecto que pudesse imaginar. Poucos milhões de anos depois de chegar à América do Norte, o cão-urso estava acabando com o Dino-Raios. Seu alimento favorito, o Chalicotherium, também estava extinto. Sem esse alimento para sustentar o enorme corpo, o porco exterminador foi obrigado a competir diretamente com o cão-urso por presas menores.
E essa fonte de alimento não era suficiente. O aumento de tamanho que outrora fora uma garantia de sucesso, agora era uma falha fatal. Ele chegou num ponto em que não era vantagem continuar crescendo, porque as recompensas eram cada vez menores. A quantidade de comida roubada de outros animais não supria a necessidade de manter uma população. Incapaz de conseguir as calorias necessárias, o porco exterminador tornou-se o último entelodonte. Se sua presa se extingue, você se extingue também. Ficar apenas maior não é uma boa ideia para o futuro. Apesar da extinção, o entelodonte foi um sucesso evolucionário. Ele dominou seu mundo por quase 20 milhões de anos. Tinha capacidade e inteligência para caçar, comer carne ou vegetais, sobrevivendo com qualquer alimento disponível. Esse comportamento atualmente é comum para muitos onívoros modernos, como ursos e seres humanos. E alguns acreditam que o instinto predatório do entelodonte persiste até hoje. Quando eu era criança na fazenda, sempre me diziam: não caia no chiqueiro, eles comem você. Mas o legado vivo dos entelodontes não é o que fascina os especialistas. A ciência está desvendando seus segredos. Nada parecido já caminhou sobre a Terra. Tudo o que sabemos é que essa criatura estranha, essa fera com apetite para a destruição, dominou seu mundo brutal e perigoso por dezenas de milhões de anos. Um poderoso tributo ao entelodonte, talvez o mais incomum e mais misterioso de todos os predadores pré-históricos. Versão Marshmallow São Paulo.